Alleluia et Adonai min hashamayim. Allelu bamromim. Allelu kol malachav. Allelu kol tsevav. Alleluia. Alleluia. Allelu shemesh ve'yareach. Allelu kol koch ve'or. Allelu shemei השמיים במים אשר מלא שמיים. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Allelu kol malachav, Allelu kol tsevav. Aleluya, aleluya. Con este Salmo 148 estamos les dando as boas-vindas a este espaço de Parashat Shavua. Shabbat Shalom a todos desde a Cibra, a Sociedade Israelita Brasileira de Cultura e Beneficencia de Porto Alegre. Se quiserem entrar na página de Zoom, será muito bem-vindo. Shabbat Shalom, Roberto Schotkis, uma alegria gigante de te ter aí conosco e parabéns ali pelo aumento da família, ficamos muito felizes que a família está crescendo. Louvai o Eterno desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus mensageiros, louvai-o todos os seus exércitos, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas brilhantes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima dos céus. Louvem o nome do Eterno, pois ele mandou e foram criados. Ele colocou-os para todo sempre. Deu-lhes uma lei que jamais desrespeitarão. Louvai o Eterno desde a terra, os gigantes marinhos, e todos os abismos, o fogo, granizo, neve e nevoeiros espessos, vento tempestuoso, obedecem às suas palavras. As montanhas e todas as colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, a fera e todos os rebanhos, o reptil e as aves voadoras, os reis da terra e todas as nações, os príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e moças, jovens e velhos, louvem o nome do Eterno, pois somente seu nome é sublime. Sua glória está na terra e nos céus. Levantará o vigor a seu povo, a alegria a todos os seus fiéis, os filhos de Israel, povo que lhe é tão próximo. Aleluia. Shabbat Shalom, Heidi Hoffman, Tami Rajal, de Jair Canônico, obrigado por estar ali. Deixem ver aqui, podem ir entrando. Eu vejo aí que está a Katia, a quem já estou dando as boas-vindas na página de Zoom. Procurem ali na própria página de Facebook, vocês terão também poderão encontrar o caminho para entrar na página de Zoom. Bom dia, Katia, Shabbat Shalom. Muito bem, muito bem. Meus caros, podem ir entrando. Sim, agora eu já estou aqui na página de Zoom para lhes habilitar. Canto mais um salmo. Na hora que vocês se organizam, podem ir pegando o seu livro Torá. Hoje vamos estudar Parashat Shoftim. Estamos no livro de Devarim. Para quem não tem o livro físico, pode abrir o site bibliaonline.com.br, ir para o livro de Deuteronômio, capítulo 17. Ok? Então, todos os caminhos nos conduzem ao estudo da Torá. Salmo 150, Kol HaNeshama. Kol HaNeshama Tehalelia, Aleluya. Kol HaNeshama Tehalelia, Aleluya. Esto significa todo que tem fôlego que louve o Eterno, aleluia. Existem muitas melodias,
כל הנשמה תהלליה, הללויה. כל הנשמה תהלליה, הללו, aleluya, 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 aleluya. Es lindo este salmo, tem muitas melodias bonitas. Bom dia, Débora, Shabbat Shalom, bem-vinda. Vamos entrando ali, no, quem quiser, e quem não quiser fica conosco na página de Facebook. Então vamos iniciar o nosso estudo de Parashat Shavua. Parashat que Shoftim é uma parashat realmente fascinante. A palavra Shofet em singular em hebraico significa juiz, a palavra Shoftim significa juízes. E fala, temos que colocarnos novamente em que momento estamos. Moshe Rabbeinu, líder do povo de Israel após os 40 anos no deserto, o povo se aproxima na terra de Canaã e existe, assim como nós vimos no capítulo anterior, todo um preparo espiritual. Se lembram vocês que abordamos da questão da brachá e da clalá, da bênção e da maldição. Então nós tivemos um capítulo anterior focado para o espiritual, assim como é muito importante o mundo espiritual, também é muito importante o mundo da justiça. Não podemos viver numa sociedade sem justiça. E quem administra a justiça são os juízes. Então, quais são as características e como iria ser a organização jurídica e legal do povo de Israel? Disso aí trata a Parashá deste Shabbat. Então vamos dizer, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kitshanu bemitzvotav vetzivanu la'asok bedivrei torateja. Bendito sejas tú, oh Deus, Rei do Universo, que nos prescribiste ocuparnos das palavras da tua Torá. Heidi, eu vi ali por aí um comentário que não estavas conseguindo entrar. Tenta agora, seguramente tu vai conseguir entrar. O de Jair Canônico já largou aí na frente e diz: Moshe dá as últimas instruções para a criação dos tribunais, defesa, a organização policial em cada cidade, estabelecimento de reinado. Espera aí que me comentaram e fugiu o comentário. Estava lendo o teu comentário e fugiu de Jair. Mas exatamente aquilo que comentava, sim, a organização. Priscila, Shabbat Shalom Ebrach. Eu quero que entres, Priscila, porque quero te ouvir também com teu violão. Aí depois te organizas, se quiseres entrar no Zoom e cantas algum salmo comigo. Isso aí nós vamos organizar bem. A Tami Rahal diz: importante ver nesta parashá que os juízes tratavam os litigantes de forma igual, sem fazer distinção. Muito bem, isso aí é muito importante de partida, ¿sí? Nós temos que entender que a justiça deve ser justa. Parece uma redundância, mas é isso que trata a Parashá. Os juízes devem ser justos na hora de julgar, sem importar quem eles têm na sua frente. E aquilo que nós sempre dizemos, até que uma pessoa realmente não seja culpada, então nós temos que dar essa chance da pessoa se defender e perceber que existe um grau de inocência. Vamos começar com a leitura, com o nosso debate, com a nossa discussão. Tenta ali, Heidi, eu vi aí que tu comentou novamente que não podias entrar, mas tenta porque estamos ali no mesmo endereço e no mesmo ID do Zoom. Juízes e policiais designarás para ti em cada uma das tuas tribos, em todas as tuas cidades que o Eterno teu Deus te dá, e julgarão o povo com reto juízo. Mishpat Tzedek. Isto aqui é muito importante, reto juízo. Não torcerás o juízo, não farás distinção de pessoas e não tomarás suborno, porque o suborno cega os olhos dos sábios
e subverte as palavras justas. Estamos em tempos de Lava Jato. Seria fantástico, sim, se alguém pudesse linkar a nossa paraxá e fazer entrar aí algum pessoal aí do Supremo Tribunal para que também ouça o que a Torá tem a dizer sobre a justiça. Não plantarás para ti nenhuma asherá, nem árvore junto ao altar do Eterno, teu Deus, que farás para ti, e não levantarás para ti matzevá, porque o Eterno teu Deus odeia. Ok, então vamos começar e vamos explicar esta parte. Nós temos a designação, e isto aqui é sumamente importante, que a designação de juízes ou sistema judicial teria que ser dado conforme o número de habitantes em cada região daquilo que seria Israel. Então, nós temos pequeno Sanedrim, temos que distinguir entre o Sanedrim Agadol e o Sanedrim Aktaná. Sinédrio era, poderíamos dizer, o tribunal de justiça da época, e existia uma diferença, porque nós temos cortes pequenas, com apenas 3 juízes, e temos cortes para as cidades onde a população supera as 120 pessoas. Então, quando temos 120 pessoas numa cidade, nós necessitamos um tribunal de 23 juízes. Quando a cidade tem uma população menor de 120 pessoas, com 3 juízes, nós podemos tocar a justiça. Tem uma outra palavra interessante aqui, que é a palavra shotrim. A palavra shotrim, hoje nós, no hebraico moderno, traduzimos como policiais, mas qual era a função destas pessoas? Eles eram auxiliares dos juízes para administrar a justiça. Então, tem o juiz, mas também tem o shoter, o shotrim, aqueles que fazem que a lei seja cumprida. Hoje, como lhes disse, shotrim significa policiais. Nós temos que pensar que o povo de Israel ainda não tinha entrado na terra de Canaã, mas esta seria a determinação e a organização jurídica legal para termos uma sociedade moral e uma sociedade que possa realmente funcionar. Existem estas duas cortes, e a competência da corte de 23 membros abarca assuntos penais e também da área da criminalidade, podendo também eventualmente ditar sentenças de morte. Então, até isso poderiam fazer estes juízes. As cortes de 3 membros entendiam somente em causas comerciais e econômicas em geral. O shotrim, que nós conhecemos e traduzimos também como aqueles que cuidam da lei, devem observar e fazer cumprir aquela lei, decretos e sentenças. Não era simplesmente para cuidar a conduta das pessoas, também para fazer cumprir as sentenças dos juízes. Mishpat Tzedek. Falávamos de Mishpat Tzedek. A palavra Tzedek vem da palavra Tzedaká, a palavra Tzedaká que vocês conhecem, sim? Que significa justiça, significa também, quando falamos de Tzedek, Mishpat Tzedek seria um juízo justo, um juízo com equidade, que realmente a justiça possa ser igual para todos, para o rico e para o pobre, e que a sentença seja cumprida por todos por igual. Mishpat Tzedek, aqui nós temos que entender que se um juízo, se um processo não for justo, então não tem sentido. Os sábios do Talmud explicam que Tzedek, equidade, significa equidade para ambos os litigantes, sem nenhum prejuízo ou preconceito. Lembramos que Tzedek
é uma palavra muito importante dentro da tradição judaica e que dentro do direito hebraico, antes da pessoa ser julgada, então sempre se presume a sua inocência. É interessante isso aqui, porque nós vemos que o direito hebraico é algo muito antigo, já estamos falando dos tempos de Moshe no deserto, mas hoje estes princípios de dizer que até não ser julgada a pessoa é inocente é algo que diversos sistemas jurídicos tomaram e se apropriaram para si mesmos. Ali nós vemos mais uma vez o exemplo de algo particular judaico que tem uma transcendência universal. Rashi lembra também a obrigação de termos que designar juízes competentes e justos. Parece algo tão básico, mas é tão difícil de entender nos nossos dias. Agora, quando, e nos últimos anos, especialmente no Brasil, com tanto impeachment e com tanta exposição da Suprema Corte de Justiça, que até um canal de TV tem para transmitir as suas sessões ao vivo, juízes que acabam sendo ministros, sim, não tenho que dar nomes, mas vocês sabem. Então, a questão da justiça acabou transcendendo e tendo uma dimensão aqui no Brasil gigante. Às vezes nós ouvimos aquele pessoal e realmente vemos quanto estão distantes em algumas oportunidades de demonstrar competência, que deveria ser o que se espera de um juiz, ou demonstrar também um nível de educação intelectual, que às vezes existem certas discussões dentro do Supremo que nos envergonham. Designar juízes competentes e justos, capazes de julgar com equidade. Isso ali, o que se espera de um juiz, isso aí é o que se espera. Esta paraxá fala de assuntos realmente, por isso que eu gosto da Torá, porque traz assuntos realmente contemporâneos, e vemos também que a questão do shohad é uma palavra que também na mídia está de moda, suborno é algo tão antigo como a Torá, e por isso que quando estudamos os textos bíblicos, a gente não se surpreende que também o suborno exista nos nossos dias. Isso aí é algo muito, muito antigo na história da humanidade e, lamentavelmente, se o suborno continua nos nossos dias, quer dizer que não aprendemos nada, porque o suborno é condenado. Vejam bem o que diz em relação ao suborno. Diz: não torcerás o juízo e não farás distinção de pessoas e não tomarás suborno, porque o suborno cega os olhos dos sábios e subverte as palavras justas. Uma vez que tu estás subornando alguém, se perdem absolutamente todos os valores. E o juízo de justo, Mishpat Tzedek, não tem absolutamente nada. A questão também da última parte, que pode chamar a atenção, se estamos falando de juízo e de repente aparecem ali uns versículos que nos faltam que nos falam de natureza, o que tu podes plantar e o que não podes plantar. Bom, não plantarás para ti nenhuma Asherá. Asherá tem a ver com um símbolo de árvore de idolatria pagã. Por isso que aparece novamente a questão da Asherá. A deusa Asherá era, segundo a mitologia da antiguidade, a mulher do ídolo Baal, cuja principal atividade consistia em desviar as moças do caminho correto e honesto. A relação entre Asherá e um juízo indigno é explicado no Talmud, onde o mestre Reish Lakish nos adverte: aquele que empossar um juiz indigno para julgar a coletividade é como se plantasse uma árvore idólatra no meio de Israel. Então aí nós vemos a questão da relação, mas sempre nós vemos que avançamos, e seja qual for a temática, a questão da idolatria aparece e volta, é um reforço para não desviarem o caminho. Vamos para
o capítulo 17 do livro de Deuteronômio. Deixem ver ali manifestações. A Rejane Gontova, aqui do Shabbat Shalom, diz: temos um juiz judeu, ele pode ensinar os demais com seu exemplo. Bom, na Suprema Corte, que eu saiba, o juiz Fuchs, tá? É judeu. Estamos falando no Brasil. O julgamento deve começar pelos nossos próprios atos e depois pelos outros, diz a Tami Rachel. Obrigado por participar. Ao aceitar suborno, a pessoa perde os valores, assim como a imparcialidade que um juiz deve ter no julgamento. É verdade. Sim, obrigado ali por participarem. E Kátia, Débora, sintam-se à vontade ali de abrir o microfone quando o acharem pertinente para opinar. Continua a Parashá, capítulo 17, versículo 1 do Deuteronômio. Não sacrificarás ao Eterno teu Deus boi ou cordeiro que tenha defeito ou qualquer imperfeição, porque isto é uma abominação ao Eterno teu Deus. Eu sempre gosto de dar o exemplo que é muito ruim receber um presente estragado, sim? Ou um presente usado. No caso de um sacrifício, tu não podias dar um animal que tenha defeito, tu tinha que dar um animal bom. Ali tu demonstra realmente o teu grau de entrega a Deus. Se o sacrifício representava uma oferenda, tá? Nós dizemos korban. Lembrem vocês que a palavra korban para determinar sacrifício vem do shoresh, da raiz hebraica karov, kufreish bet, que significa estar por perto. Quando tu sacrificas, quando tu fazes um korban, tu estás tentando te aproximar a Deus. E essa aproximação deve ser uma aproximação de entrega total e uma aproximação de algo pleno, completo. O mesmo na hora que hoje não sacrificamos mais animais dentro da tradição judaica, mas falamos de kavaná, falamos de intenção, falamos que nós temos que rezar com intenção, com plenitude. Bom, se tu rezas meia boca, por dizer em termos do dia a dia, bom, como Deus vai receber essa tefilá se tu estás nem aí com aquilo que estás originando, com aquilo que surge dentro de ti, ou tu fazes isso ali como para completar a liturgia e dizer, bom, fiz, mas não de entrega, não foi uma entrega completa. Na hora de sacrificar um animal, os nossos antepassados deviam sacrificar um animal com todas as condições e dar essa oferenda de coração e em plenitude. Quando for achado no meio de ti, numa das tuas cidades que o Eterno teu Deus te dá, homem ou mulher que fizer o que é mal aos olhos do Eterno teu Deus, por transgredir a sua aliança, e tiver ido e servido a outros deuses, e tiver se prostrado a eles, ao sol, à lua ou a qualquer astro do exército dos céus, o que não ordenei, e se isso for denunciado e ouvires, então indagarás bem, e eis que, sendo verdade, e certo que se fez tal abominação em Israel, farás conduzir à porta da cidade aquele homem ou aquela mulher que cometeram esta má coisa, seja o homem ou a mulher, os apedrejarás e morrerão. Aqui falta algo muito importante. Por depoimento de 2 testemunhas ou de 3 testemunhas, será morto aquele que deve morrer. Não será morto por depoimento de uma testemunha. E aqui chega a parte transcendente desta lei. A mão das testemunhas será a primeira contra ele para matá-lo, e depois a mão de todo o povo.
e assim exterminarás o mal do meio de ti. O que significa isto aqui? Durante os 40 anos do deserto, Moshe vem lutando contra a idolatria. Moshe, Arão, Miriam, todas as leis, todos os preceitos, todos os mandamentos, todo este sistema jurídico tem uma finalidade: afastar a Israel da idolatria, afastar Israel do desvio desse politeísmo que não lhe faz bem e que não tem a ver com a identidade que está se constituindo. Na terra de Canaã tinha que entrar uma geração que adorasse aquele Deus único. E como fariam isto aqui? Bom, com leis. Poderíamos fazer uma leitura e dizer, bom, eram leis bastante rígidas. Mas é muito simples. Se tu quer pertencer a um grupo de pessoas, tu tem que aceitar as determinações daquele grupo de pessoas. Aqui não está dizendo que homens e mulheres não poderiam adorar ídolos. Se queriam adorar ídolos, poderiam ter saído de Israel e poderiam ter ido para qualquer um dos povos que estavam na sua volta. Agora, se tu quer ficar em Israel, se tu quer pertencer a esse povo, bom, tu tem que aceitar as regras. As regras são rígidas e isso aí é o que faz te pertencer a um grupo determinado de pessoas. Eu não posso entrar na sinagoga, colocar um santo no púlpito e acender uma vela. Estaria indo contra os meus princípios. Quero fazer isso? Bom, não preciso entrar numa sinagoga, posso ir num outro templo onde façam aquela prática e pronto. E não preciso me reconhecer como judeu. Agora, se tu entras dentro de uma sinagoga, tu sabes que não temos estátuas, que não temos ídolos, que não temos santos, que não acendemos velas na frente de nada que represente o material de uma divindade, mas faz parte da nossa identidade. Agora, aqueles que praticaram isso já sabem que fizeram mal. Dois, serão condenados apenas se tiverem testemunhas. E não pode ser uma testemunha, porque pode chegar uma testemunha e dizer eu vi tal coisa. Bom, uma não é suficiente. Tu precisas, no mínimo, por depoimento de duas testemunhas ou de três testemunhas, será morto. Então, no mínimo duas que falem. E geralmente a lei da testemunha era que não tenham laços ou vínculos sanguíneos com aquele que está sendo condenado. Uma vez que tu disse, bom, vejam como é o processo jurídico. Fizeram o mal, fizeram abominação, alguém viu, alguém vai e levanta, denuncia, fala o que fizeram, ali eles devem ser julgados. Quando são julgados, o primeiro que, e isto aqui nós vemos que é muito comum ainda em alguns povos, especialmente da África e no Oriente Médio, o sistema, apedrejar. Era essa forma de matar dentro do sistema jurídico, a questão de apedrejar, e saibam que, bom, se todo o povo pega uma pedra e começa a te apedrejar, as consequências será a morte. Tu não tem como fugir da morte e não é que jogam para ti uma pedrinha. Começa a jogar desde pedrinhas até pedras até que te liquidam. Mas a mão da testemunha, aquele que disse que te viu, aquele que vai ter que ser o primeiro em pegar a pedra e jogar. Aquele que mente, não vai querer pegar uma pedra para matar alguém, porque sabe que está fazendo algo errado. Vai ter maior dificuldade em pegar aquela pedra para jogar. Então vejam como o sistema jurídico está elaborado para tentar dar toda a chance àquele que está sendo julgado para que realmente não tenha que morrer. E para aquele que iria a jogar a pedra pode se arrepender, dizer, não, realmente não foi isso que eu vi, se arrepende, mentiu. Imaginamos que alguém está bravo, brigou com alguém, diz, eu vi aquele fulano adorando um Deus.
ir à mentira. Tá? Bom, vai tu e joga essa primeira pedra. Pode ser que a pessoa não tenha essa convicção de matar, e bom, se arrepende e aí o juízo vai para trás. Nós temos este exemplo que mais uma vez aparece como extremo, mas não temos exemplos de pessoas mortas por apedrejamento. Tá? Isso aí também é importante dizer. A lei, dentro da Torá, em muitos exemplos, é uma lei muito dura, muito rígida, mas sempre com uma finalidade. E a finalidade é que as pessoas não transgridam aquela lei porque sabem que existe uma lei que pune, uma lei que realmente não deixa passar as transgressões e as faltas. Muito bem, vamos seguir. Algum comentário? Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. Aqui a Heidi disse: bom, aqui estão discutindo quem é judeu na Suprema Corte. Fux e o ministro Barroso é filho de mãe judia. O Barroso é judeu por parte de mãe e cresceu dentro da comunidade judaica do Rio de Janeiro. Obrigado, Heidi. Interessante ver nesse dia, tem jurídico que não bastava apenas uma testemunha. A necessidade de mais testemunhas demonstra que apenas uma ficaria a palavra de um contra a palavra do outro. Ali que nós temos essa base também, no sentido de mishpat tzedek, de tentar fazer de um juízo algo verdadeiramente justo. Quando, estou no versículo 8, quando alguma lei te for desconhecida em juízo, se um sangue for puro ou impuro, se uma causa for justa ou injusta, se uma chaga for pura ou impura, ou se surgirem causas que provoquem divergências de opiniões em tuas cidades, levantar-te-ás e subirás ao lugar que escolher o eterno teu Deus. E virás aos sacerdotes levitas e ao juiz que houver naqueles dias, indagarás e te anunciarão a sentença do juízo, e farás conforme o mandado da palavra que te anunciarem do lugar que escolher o Eterno, o cuidarás e cuidarás de fazer de acordo com tudo o que te ensinarem, conforme o mandado de lei que te ensinarem, conforme o juízo que te dizerem, farás. Não te desviarás da sentença que te anunciarem, nem para a direita, nem para a esquerda. E o homem que o fizer com malícia, para não ouvir o sacerdote que está ali para servir ao eterno teu Deus, ou ao juiz, o tal homem morrerá e eliminarás o mal de Israel. E todo o povo escutará e temerá, e não mais procederá mal. Aqui nós vemos o seguinte, aqui nós vemos mais uma vez a figura do sacerdote, a figura do Cohen, também como uma figura não apenas espiritual, uma figura que também administra a justiça. E virás aos sacerdotes levitas e ao juiz que houver naqueles dias. Aqui também nós vemos uma espécie de antecipo de como seria esse sistema jurídico, onde iriam estar os sacerdotes, onde iriam residir os sacerdotes? Em Jerusalém. E onde iriam estar os tribunais, onde iria estar o Sinédrio, o Sanedrim, iria estar também em Jerusalém. O que quer dizer aqui? Que aprendemos com esta parte? Bom, aqui aprendemos que nós iremos ter tribunais mais importantes e se não for de teu agrado a sentença daquele tribunal que te julgou na tua cidade, ou se aquele tribunal for um tribunal menor, tu poderias chegar a apelar para ir até o grande tribunal. E aqui entra o papel importante do Cohen, o Kohanim, que
antes, podríamos dizer assim, no momento que são designados juízes, isso ali acaba um pouco relaxando a função e a tarefa do Cohen, porque o Cohen, o sacerdote, acabava reunindo todas as tarefas, a tarefa espiritual, a tarefa também jurídica, e a partir deste momento, então, o que nós vemos é que realmente se criam campos profissionais ou se profissionaliza mais a questão da justiça, tendo pessoas específicas para administrar a justiça, mas o Cohen tinha ainda aquele peso importante para conhecia seu povo, conhecia os membros da sua comunidade, da sua tribo, portanto, podia também ajudar nos julgamentos. Isso que a gente pode dar. Eu quero, antes de avançar, quero ver mais alguns comentários em relação a este capítulo. Vamos começar pelos comentários aqui do capítulo 17, em quanto à imperfeição dos animais. ¿Sí? Aos líderes espirituais ou leigos de uma congregação ordena-se que as receitas da comunidade provenham de fontes dignas e sérias. Não se devem aceitar contribuições de pessoas sem escrúpulos, de má fama, que ganharam a sua fortuna de forma ilegal e desonesta. Isto aqui fazendo uma comparação em relação à origem daquilo que faz parte das contribuições ou dos sacrifícios. E virás aos sacerdotes levitas e ao juiz que houver naqueles dias. Este versículo sugere que devemos respeitar o juiz, o presidente, o chefe ou autoridade religiosa no exercício das suas funções, mesmo que inferiores em sabedoria ou em qualidade aos anteriores. Também aqui se traz um exemplo do livro do profeta Samuel, e se faz uma analogia assim, que deduzir também que a justiça não depende somente dos magistrados e que estes refletem as condições da sua época. Assim como Samuel, criaram a sua própria justiça e o seu próprio destino, porém cada geração é responsável pelo que nela ocorra. Talvez existam leis de evolução histórica, talvez incluam leis de caráter político, econômico, social ou psicológico sobre a sociedade e seus distintos aspectos e problemas, mas sempre terá em suas mãos a possibilidade de realizar a verdadeira justiça e moral, se assim o propuser. Assim é o verdadeiro sentido do mandamento: juízes e policiais designarás e julgarão o povo com reto juízo. Eu quero ver aqui mais algum outro comentário em relação. Acho que ainda não abordei aqui o que eu quero dizer. Deixem só voltar aqui no versículo 8. No 17, quero trazer um outro comentário de um outro livro em relação ao versículo 8 do capítulo 17. Esta passagem, incluída entre os versículos 8 e 13, é considerado pelo sábio Abravanel como a base e a essência de toda a Torá. Nele ficarão sentadas as bases da função do Beit Din Agadol, da grande corte, chamada também Sanedrin Gdolá. E aqui nós temos algo importante, que é uma instituição que ficava do lado do Beit HaMikdash, do grande templo de Jerusalém. A constituição de uma entidade suprema de justiça foi aconselhada a Moshe pelo seu sogro Itró, que julguem eles ao povo em todo tempo e que seja de todo assunto grande que venha a ti e de todo assunto menor
que eles o julguem. Isto já aparecia no livro de Êxodo, no capítulo 18, versículo 22. Antes de ascender ao Monte Sinai, Moshe designou as pessoas, os anciãos, para julgar o povo na sua ausência, nombrando Arón e a Ur como ente superior de justiça. Já no livro de Números, no capítulo 11, versículo 16, aparecem as sentenças dos anciões que formaram com Moshe o primeiro Beidin Gadol, o primeiro tribunal. Lembrem vocês que no momento do deserto, Moshe já estava até aqui de ouvir as reclamações, etc. Então, acaba convidando as pessoas de mais idade do povo para lhe acompanharem. E não era simplesmente para dividir as reclamações do povo, era também para administrar justiça, para que lhe ajudem a administrar justiça. E por que as pessoas de mais idade? Bom, primeiro porque eram as pessoas mais respeitadas dentro do povo, e por outro lado, porque eram as pessoas que mais conhecimento tinham. Até hoje, sim, em muitos povos, um ancião é símbolo também de respeito. O que fala uma pessoa de idade é palavra suprema, e também a nível de justiça. Por isso que Moshe escolheu pessoas de idade. E essas pessoas, então, fizeram parte desse tribunal, desse primeiro Beidin Agadol da história. O presidente do Beidin Agadol levaria o nome de Shofet, de juiz, ou Rosh, também, que significa cabeça ou chefe, ou de Nasi, que significa presidente. Durante alguns períodos da história de Israel, aconteceu que a maioria dos membros da corte Sanedrim eram Koanim ou Levim, ou levitas. Eram sacerdotes ou levitas dedicados ao serviço de Deus e livres, sem outras tarefas nem preocupações, como aquelas de herdar terras ou ter que cuidar de outras necessidades. Lembrem vocês que os levitas eram os únicos que não tinham terra, não tinham direito à terra, eles iam perambulando de um lugar para outro, eram os mestres do povo. Então, bom, se um levita era dedicado à corte, à justiça, a sua preocupação ia ser absoluta com esse assunto. Em Deuteronômio, no capítulo 33, versículo 10, especifica a função da tribo de Levi. Eles haverão de ensinar as tuas leis a Jacob e tua Torá a Israel. Eles colocarão incenso ante ti e sacrifício sobre teu altar. A nossa passagem se encaminha e diz que ao juiz das cortes ordinárias que se encontrar frente aos casos duvidosos de difícil resolução, ali também deverão participar. E neste caso deveria acontecer que a máxima autoridade jurídica do povo de Israel, o Beidin Agadol, o grande tribunal, deverá julgar. Aqui nós vemos que existem os casos criminais, os casos comerciais, os casos também de lesões corporais. Vejam bem como a lei vai determinando cada uma das faixas, cada uma dos itens específicos onde deveria entrar. Hoje nós temos a Constituição, pequenas causas, tu tem os tribunais criminais, tu tem o comercial, o direito está dividido. Bom, isto aqui é o direito hebraico. Já nos tempos do deserto, o que podemos dizer que era muito evoluído para a sua época. Vamos continuar, voltamos para o texto. Estamos no... Gerson? Sim. Estava pensando aqui, isso tudo acontece quando o povo está entrando, então, finalmente na Terra, né? Aí eu fiquei pensando assim, ó, parece que teve uma evolução, a gente pode comparar isso com até a evolução do ser humano, né? Eles viveram tanta coisa de forma desorganizada, e quantas vezes a gente leu sobre o bem e o mal, né?
a vida e a morte, enfim, sempre teve essa dualidade. Agora parece que tudo se organizou, né? Parece assim, ó, bom, é um povo que está maduro, né, mais adulto, para ter juízo, né? A gente chama de juízo de o caminho do meio, que a gente sabe fazer, que depende do nosso pensamento, não só do nosso impulso, né? E aí eu fiquei, tudo coincide, né? A coisa aconteceu na hora certa, na maturidade certa, para dizer, bom, agora se virem, vocês já são adultos, está aqui como é que se, né, se torna uma pessoa digna e vão em frente. Sí, realmente, eles están en otro estágio, eso por un lado. Y por otro lado, nos tenemos que pensar que eles vinham de mais de 400 anos de escravidão, onde não tinham leis próprias. Uhum. O sistema, a organização dos filhos de Israel, dos hebreus, porque sequer eram povo, era todo regido pelas leis egípcias. Então, tudo aquilo que tinha a ver com o comercial, tudo aquilo que tinha a ver com o culto, tudo aquilo que tinha a ver com a educação, aquilo que tinha a ver com a justiça, não eram leis próprias de Israel, eram as leis dos egípcios. Nesta caminhada de 40 anos, o primeiro que acontece, primordial, que torna um grupo de pessoas e que organiza um grupo de pessoas, é a Torá. A entrega da Torá é um antes e um depois, e a Torá é sinônimo de lei. Uma vez que é repassada a Torá, bom, nós temos leis para seguir e nós temos limites. Quando se fala de Tariag Mitzvot, dos 613 preceitos e mandamentos a cumprir, e aquela cerca que nós temos que criar em torno da Torá, bom, é um sistema jurídico e quem está dentro deve defender. Defender significa, primeiro, conhecer, segundo, cumprir. E se se desrespeita, existe também consequências. É um processo, mas este processo é um processo, como eu disse, cada vez somos mais, cada vez chega mais gente para dentro de nós. Bom, muito bem, podem chegar, mas saibam que existem regras a serem cumpridas. Aceitas? Estás dentro. Não aceitas? Estás fora. E aqui algo muito importante. Nós vamos fundar algo. Tá? Nós vamos fundar algo. Uma vez que isso aí é fundado, saibam, quem quer morar no condomínio tem regra para. Tem horário de silêncio, tá? Tem horário de mudança, tem horário das reformas, tem horário da limpeza, tem uma responsabilidade que todo mundo tem que pagar as despesas. Não pode ficar inadimplente porque tu vai prejudicar os restos. O resto. Então, existem regras. E aqui está entrando o condomínio é a terra de Israel, a terra de Canaã. Bom, querem viver ali conosco? Saibam que nós teremos toda uma organização e essa organização é fundamental para que dê certo. Se não respeitamos, bom, vai ser uma bagunça. Vai ser a mesma bagunça que nós tínhamos no Egito. Vamos ter a mesma desorganização e as mesmas revoltas e os mesmos problemas, os mesmos tsures que tínhamos no deserto. Quantas revoltas teve que enfrentar Moshe no deserto por falta de uma lei muito mais rígida? Kátia. De qualquer forma, claro, 400 anos, né, sem nenhuma regra, mas de qualquer forma faz todo sentido o que a Débora falou, porque foi resumido 400 anos de uma total isolamento de tudo, né, em 40 anos. Então, em 40 anos, o processo de evolução e com a chegada, né, com a entrega da Torá, foi pode-se dizer que foram 40 anos quase que rápidos nessa evolução do entendimento das regras. Então, eu acho que faz todo sentido a gente também dar valor a esse processo, porque
foram 40 anos, mas todo o resto atrás, né, foi não houve esse regramento, não havia esse direcionamento, né? Então foi pouco tempo, se a gente perceber na evolução do homem, naquilo que, né, foi pouco tempo. Imagina, em 40 anos fazer toda essa maravilha, receber a Torá, as regras, os preceitos, toda uma construção, inclusive a se chegar nessa questão jurídica, né, judaica, nesse dia a dia, né? Então, do extremo da evolução, né, no extremo dos preceitos, né, da vida, do pensamento, do certo e do errado, chegar às camadas mais do dia a dia. Então, é maravilhoso isso, a gente tem que dar valor a essa conquista, né, e essa iluminação, dessa capacidade que a gente teve, claro, direcionado por Moshe, mas Deus estava ali olhando, mas e toda a questão também de termos o livre-arbítrio, do povo judeu ter o livre-arbítrio de escolher, bom, vou por aqui, vou por ali, mas a lei está aqui, a Torá está aqui, né? Então, a grande maioria escolheu. Então, isso é maravilhoso, então faz todo sentido isso que a Débora falou, né? A gente tem que pensar também dessa maneira, foi uma evolução rápida. Uns escolheram sim, outros escolheram os seus caminhos, mas de qualquer maneira escolheram, e aqueles que escolheram a Torá seguiram e evoluíram. Então, olha que maravilha, isso é uma explosão quase que, sabe, cósmica, evolução celular quase. É muito interessante este ponto de vista que tu trazes dessa rápida evolução. Sí, realmente, se eles estiveram 400 anos aproximadamente no Egito, em 40 anos que têm que se organizar, é um curto período de tempo. Parece muito, mas é muito pouco, de fato. E em 40 anos aconteceram muitas mudanças. Agora, é interessante como, podemos dizer, se a gente olhar numa perspectiva, até o dia de hoje existem muitas discussões. Sempre se diz, se faz aquela piada, tem um judeu, tem duas ideias. Imagina quando isso aí se leva para a Corte Suprema de Justiça. Hoje, Israel moderno está enfrentando aí o ida e volta em forma permanente. Bom, mas eu acho, Gershon, desculpa, sim. Desculpa interromper, Não, mas eu acho que justamente essa questão é a maravilha da evolução constante em que o judaísmo está. O fato de você ter essa capacidade de debater entre dois pontos e, dentro desse princípio, manter-se ético, que eu acho que é isso que é a grande dádiva que nós temos na Torá. Né? E que daí você deu o exemplo da questão jurídica de hoje, que é, na realidade, o que falta é a postura ética de você julgar não naquilo que você acha, e sim na realidade dos fatos. E é isso que está, a Torá diz isso, está muito claro. Né? Então, eu acho que, sim, somos um povo onde a palavra tem o porquê, porque é justamente isso que nos coloca num processo constante de evolução, mas sem perder a base, ou seja, ela é tão bem feita e tão bem conduzida e tão bem nos trazida que não tem o que... Está aqui, não tem o que inventar, é seguir. Mas a ideia, a evolução também está na Torá. Você não pode estagnar. Então, e eu acho que é isso o preceito. E voltando um passo atrás do que você estava falando, Gershon, da questão também da idolatria, coloco aqui também, né? Porque a questão da idolatria, pelo que deu para entender muito claramente, não é só a questão dos deuses, né? E sim também de pessoas. O que nós estamos vivendo hoje e na constante da história do mundo é idolatria também de pessoas. E eu acho que esse processo que o próprio povo judeu tem, tu não pode achar que uma pessoa só é certa. Então, fazendo a filosofia da coisa, está tudo aqui. Então, acho que sim, eu acho que o livre-arbítrio e do pensar de dois judeus, né, brincando disso, é o que nos faz forte, é o que faz a Torá ser tão inabalavelmente correta. Relações dos cenários que a gente vive hoje, né? Então, me parece que esse é o pensamento,
né, que eu acho que falta um pouco para a sociedade, é esse pensar da postura. Não adianta ser, não adianta dizer que você tem que ser. Né? Então, a postura ética não existe dois lados. Você pode debater ideias, mas não a postura ética. Acho que Bom, aqui está muito claro. obrigado, Katia. É interessante, eu estava pensando na hora que tu falavas e pensar no juízo reto. Não é casualidade, sim, que hoje Israel tenha um presidente da República na cadeia por acoso sexual, sim, que foi retirado do seu cargo, foi julgado e foi encontrado culpável. Moshe Katsav está na cadeia. O primeiro-ministro, o atual primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, tem uma base opositora que pede aos berros o impeachment e tem muitos problemas jurídicos hoje em Israel em relação à situação de Bibi Netanyahu, o famoso caso do submarino, que foi comprado na Alemanha, se pagaram suborno ou não, etc. E que isso aí pode fazer cair um primeiro-ministro que é o primeiro-ministro que há mais tempo está no poder e que parece que ninguém consegue mexer com ele. Eu estou trazendo estes exemplos para demonstrar como essa lei é uma lei realmente firme, que julga a todos com justiça e equidade e vai botar a todo mundo para na cadeira. Quem for acusado terá que pagar por aquilo que fez. Tem muitos políticos em Israel, tá, que estão sendo julgados e a lei está sendo rígida e vemos que essa lei é a base da Torá. Não temos isto aqui, este capítulo aqui que chega até os nossos dias e que chega até os juízes e que realmente se aplica. Nós vemos que a questão da lei não é uma brincadeira e acho que dentro das nossas instituições, na diáspora, a gente também é muito rígido enquanto a conduta, enquanto a julgar, enquanto a determinar quem entra e quem não entra e faz parte de uma sociedade ou faz parte dos membros de uma sinagoga, de um clube, de um colégio. Às vezes as pessoas reclamam, vocês são muito fechados, mas tem a ver também com esse sistema de proteção, esse sistema de ver e de admitir pessoas que realmente comulguem com os mesmos valores. Não queremos pessoas que entrem que não tenham os mesmos valores. Queremos pessoas que tenham os valores que a gente professa, que a gente defende, que a gente abraça e que a gente tem a obrigação de cumprir. Ponto. Se nós vemos que alguém que quer entrar, e isto aqui falo em todos os âmbitos comunitários, é uma pessoa que está desviada do seu caminho, uma pessoa que adora ou tem outras adorações. Então, bom, não precisa entrar, não preciso dela dentro da minha instituição. Gente, vamos ir encerrando o nosso momento de estudo. Passou muito rápido, isso é fantástico. Quero dizer que estamos envolvidos. Deixa ver, eu queria ver aqui comentário. Está conosco a Jackie Milstein, desde Belo Horizonte. Ela disse: importante lembrar que a estrutura proposta por Yitro a Moshe permaneceu até esse momento. Quando Moshe se prepara para deixar o povo, cabe a ele estruturar essa transição e designar a quem caberiam as decisões mais difíceis. A Tami disse: concordo contigo, Katia, em 40 anos eles terem construído e evoluído como evoluíram, é impressionante e formidável. Para viver em sociedade é preciso princípios, regras a serem respeitadas, também acrescenta a Rejane Gontov. Gente, eu quero lhes agradecer a todos pela vossa participação. Como eu disse ontem na minha prédica, iniciamos o mês de Elul, que venha ele carregado de bênçãos, que venha ele carregado também de paz, de tranquilidade, e que possamos aproveitar estes dias que nos separam até Rosh Hashanah para pensar muito sobre as leis,
aquelas que nós respeitamos e aquelas que desrespeitamos, o caminho da Teshuvá, o caminho do arrependimento, poder aprofundarmos no caminho do arrependimento e podermos preparar espiritualmente para chegarmos com o coração aberto para o dia do julgamento, para Rosh Hashanah, e que possamos também chegar com interesse e com valores realmente muito claros no dia do perdão. No próximo, deixa eu ver aqui no calendário, no próximo Shabbat, no próximo sábado, quando encerremos o Shabbat, no dia 29, estaremos comemorando 84 anos da nossa instituição, com uma Abdalá, com uma cerimônia de separação de Shabbat e também com um show de mágica do Rudy Solon, mágica virtual. Eu fico muito curioso para ver como um mágico consegue aí nos atrair virtualmente, mas a tecnologia pode tudo. Eu quero mostrar isto aqui que está por trás, não é simplesmente um decorado. De aqui a 16 anos estaremos completando 100 anos de casa, e aqui está escrito: associe-se, faça parte desta história. Então, queremos lhes convidar muito especialmente aqueles que não são sócios da Sibra, a que se somem à nossa casa e, quem sabe, já comemorem os 84 anos como sócios da Sibra. Então, para isso, podem entrar em contato conosco. Os canais vocês os encontram ali nos meios digitais, na nossa página de Facebook tem o número de WhatsApp. Enviem uma mensagem, adiram, se somem a esse esforço que estamos fazendo, e não é apenas o nosso esforço, é o esforço de 84 anos de pessoas que querem manter abertas as portas da nossa sinagoga, porque encontramos sentido no estudo da Torá, nos valores pelos quais lutamos. Me perguntaram e me convidaram a gravar um vídeo, e a pergunta era: o que tu vai refletir, o que tu vai pensar na hora de ouvir o toque do shofar? Eu disse que, entre outras coisas, se eu não que tu vai pensar a que tu se compromete. Eu disse que me comprometo a cuidar dos valores da Torá, que me comprometo a cuidar da justiça e da verdade. Bom, para cuidar dos valores da Torá necessitamos instituições que mantenham as suas portas abertas, onde possamos estudar e onde possamos cumprir preceitos e mandamentos. E para isso, realmente, e mais ainda nesta época de dificuldade, precisamos do apoio e da solidariedade de todos. Então, obrigado pelo coração aberto e o coração generoso de se somarem também a nossa Sibra. Eu quero terminar, encerrar este momento de estudo, fazendo um Misheverach, fazendo a reza pelos Holim, pelos doentes. Não são poucos. Então, pensando em todas aquelas pessoas que estão lutando contra o coronavírus, que estão lutando contra qualquer outra doença, expressar o nosso carinho nesta reza que surge em forma plena dos nossos corações. Misheverach Avoteinu Abraham, Yitzhak e Jacob, Sarah, Rivka, Rachel e Lea, Uyevarech Verapé et Aholim. Ele que abençoou nossos ancestrais, Abraham, Yitzhak e Jacob, Sarah, Rivka, Rachel e Lea, abençoará e curará os doentes. Eu quero mandar um abraço muito especial para Gerson Tesler, que está se recuperando, para Zed Ben Gershon, a Cohen, que também está se recuperando, e para todas aquelas pessoas que conhecemos e estão nesse processo. O Santo louvado seja, os encherá de misericórdia, fortalecerá e curará, e lhes enviará rápido o restabelecimento pleno a todos os seus órgãos, tendões e nervos, e cura as suas almas e seus corpos, e a todos os doentes, dentro e fora da casa de Israel. O Shabbat dispensa toda oração e a cura está próxima de chegar, agora em tempo curto. Digamos juntos, amém. Refuah Shlema, Shabbat Shalom Umevorach. Hoje, quem quiser nos acompanhar no serviço religioso de Minha, estaremos transmitindo ao vivo a partir das 17h30 na nossa página de Facebook
Sinagoga Sibra. Obrigado, Débora, obrigado, Kátia, por terem entrado ali na nossa página de Zoom. Acho que o pessoal não se animou, quem não estava de gola não quis entrar. Tá? Hoje, para entrar, tínhamos que vestir gola, parece que combinamos todos. Para quem nos acompanha de algum outro lugar, em Porto Alegre está muito frio, menos de 10 graus. Agora está aumentando a temperatura, mas está muito gelado. Acho que é o último frio do ano. Para quem é de outros estados, chegou a nevar aqui no Rio Grande do Sul, em Canela, a 1 hora apenas de distância de Porto Alegre, nevou. Então, bom, aquecemos os nossos corações estudando. Obrigado a todos. Deve ter muitos aí de pijama, aí, cobertos, que não se animaram a entrar no Zoom. Mas muito, muito obrigado. Ficamos extremamente felizes de saber que estiveram ali conosco. Um abraço gigante, Jackie, ali em Belo Horizonte. Obrigado, Tami, também, Ieda Nudelman. A todos aqueles que depois nos acompanham e que são muitos. Sim, impressionante. Semana passada, 400 visualizações teve o nosso estudo de Torá. Mais de 400 visualizações. Isso é muito bom. Sim, estudem Torá quando quiserem, quando puderem. E ficamos gratos por isso. Shabbat Shalom, o Mevorach. Tchau, tchau.